Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos começando aqui. Hoje eu quero falar sobre intestino. Como você pode ter sempre a seu favor o intestino, né? Então, assim, é só entender assim, né? Qual é, na sua opinião, qual é a parte do corpo que é mais importante? Pois é. Você pode pensar, cérebro, afinal de contas, né? A gente sabe a importância quando a pessoa tem uma dificuldade, né? Quem não já viu ou conviveu com uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, né? Então, assim, mas talvez você possa pensar assim, não, meus braços, minhas pernas, minhas mãos, tudo é muito importante, é preciso de tudo isso, certo? Mas, na verdade, cada parte do corpo tem sua função, tem o seu papel fundamental, e tudo se conecta, tudo está interligado, da cabeça aos pés, né? Então, assim, se eu dissesse que o tal intestino é um órgão maravilhoso, só que tem pessoas com dificuldade de falar nele, sabia? Verdade. Então, assim, é, se você tem tem pessoas até têm dificuldade de falar a palavra cocô. Ó, uma coisa muito simples, né? Mas sabia que tem gente até que não consiga fazer exame de fezes? Isso sim, isso pode estar ligado a experiências negativas da infância. A pessoa muitas vezes não faz nem ideia, né? Eu mesma já atendi pacientes que têm essa dificuldade, né? Eles já diziam assim, olha, pode passar qualquer exame, eu faço, mas não de fezes, por favor. Mas assim, a gente pode pensar, é agradável? Não é, a gente sabe que não é, né? Mas, na verdade, não é também uma um absurdo, né? Então, assim, afinal de contas, o corpo sai de onde? Sai da gente mesmo, né? É resultado do quê? Do que a gente come, do que a gente bebe. Então, assim, é uma coisa natural. Mas é tão importante o papel do intestino, né? Que é considerado o segundo cérebro, né? Mas tem quem não ateste e diga que não, ele é o primeiro, né? Então, eu já falei em outro momento que o intestino tem um sistema nervoso próprio, autônomo. Então, ele não depende do cérebro. Tanto é que quando a pessoa está em coma, por exemplo, o intestino pode funcionar normalmente, não interfere, não atrapalha. Deus sabe tudo, né? Faz tudo direitinho. Agora, assim, eu pergunto a você, você, como você está ajudando na saúde do seu intestino? O que você está fazendo para ele estar bem, né? Sabia, assim, que tem gente, a gente, né, na verdade, todo mundo tem mais micro-organismo no intestino do que células? Isso mesmo, né? Então, assim, na verdade, no corpo todo, né? E no intestino principalmente, né? Mas, assim, a gente tem até na pele, né? Toda parte do corpo a gente tem micro-organismo. Mas, como eu falei, no intestino tem papel fundamental na nossa sobrevivência mesmo, né? Então, fazem parte do nosso ecossistema bactérias, fungos, leveduras, né? Mas, claro, que para isso elas têm que estar em harmonia, né? Claro, também que isso depende das escolhas que eu faço, das escolhas que você faz, né? O estilo de vida, das escolhas alimentares, do relacionamento com as pessoas, do relacionamento consigo mesma, né? Então, assim, como é que você está com você mesmo? Ou se tem aquela pessoa que está sempre insatisfeita, reclamando que chove, reclamando que faz sol. Aí fica complicado, né? Então, assim, como está a sua qualidade de vida? Isso em vários aspectos, né? Enfim, são tantas emoções, né? Então, você pode pensar, mas eu tenho controle sobre tudo isso. Mas eu pergunto, será? Né? Eu pergunto, como você está tratando o seu intestino, mais uma vez? Esse órgão que é tão importante, né? Talvez você só lembre dele, tem um incômodo, tem uma diarreia, tem uma prisão de ventre, né? Aí, só que ele tá, tá doente do mesmo jeito, se você não cuida dele, não é verdade? Tá? Então, assim, tem uma coisa que o intestino precisa, é de água. Aliás, não só o intestino, o corpo inteiro, né? E se você não bebe a quantidade de água necessária, aí principalmente quando está fazendo muito calor, então, claro que as fezes ficam ressecadas. Sabe por quê? Porque elas são recrutadas para ir à circulação do sangue. E aí, o que é que vai acontecer? Não só vão as águas, mas também vão toxinas. E isso faz com que interfira no seu humor. Sabia que você fica impaciente, você fica irritada, né?
fica literalmente, o que a gente chama enfesada, cheia de fezes, sim, tá certo? Então, vocês vejam a importância da hidratação, né? Então, assim, uma solução, algumas soluções simples, né? Uma delas é lembrar de beber água. Gente, é muito importante. Mas não só durante o dia. Ao acordar, logo que acordar, beber pelo menos um ou dois copos de água. Talvez você não tenha, assim, o costume, mas você pode começar por enquanto. Meio copo, vai aumentando, até tomar os 2 copos de água em jejum. Isso também ajuda bastante na detoxificação, porque enquanto a gente está dormindo, o organismo também tem esse processo de detoxificação, de limpeza geral. E a água vai ajudando, então, a levar tudo embora, tá entendendo? Aquelas toxinas todas, né? Então, da mesma forma, assim, que você marca uma consulta médica, por exemplo, né? Ou marca no salão de beleza, é importante também marcar um ponto no seu intestino, isso mesmo, né? Então, assim, segundo a medicina tradicional chinesa, o horário do intestino tem um intervalo entre 5 e 7 horas da manhã. Então, assim, talvez fique difícil para você, você tenha que já estar na rua, indo trabalhar, ou indo estudar, sei lá, mas eu garanto, se você conseguir fazer isso, sua saúde vai agradecer esse encontro diário com o intestino no momento certo dele, tá entendendo? Outro passo que eu sugiro é começar o café da manhã com frutas. Frutas ao natural, não suco de fruta, muito menos de polpa. Então, comer realmente a fruta, chupar uma laranja, comer uma mamão, uma banana, né? Qualquer fruta que seja a sua preferência e esteja disponível na sua casa. É importante também ter disponível, né? Claro, porque muita gente não se preocupa em comprar fruta, não, que é impressionante. Mas, assim, é claro que também que você mastigue muito bem os alimentos, muito bem, né? Sem pressa, se possível, não beber líquido. Se tiver muita necessidade, toma um cafezinho, alguma coisa assim bem rápida, não é? O mínimo possível, tá certo? Porque isso vai também interferir na digestão, tá entendendo? A quantidade grande de líquido pode interferir no seu estômago, atrapalhar o trabalho dele, tá certo? Pronto. Então, assim, mas assim, nesse momento de refeição também é importante lembrar de ter um alimento saudável, um alimento agradável, né? Que não combina com TV. Imagine no noticiário, né? Que complicado, tá? Então, assim, se você tem outras pessoas em casa, então, é um momento importante de convivência, de conversar, jogar a conversa fora, né? Tá certo? É importante a harmonia. Mas se você está sozinha nessa refeição, aí você pode ter como companhia, por exemplo, ouvir uma música instrumental, tá? Então, assim, é bem agradável, sabe? É bem legal. Eu, às vezes, faço essa experiência, né? Então, assim, agora, se tem uma recomendação maravilhosa, é você usar a biomassa de banana verde. Isso mesmo, né? Então, assim, você pode acrescentar a biomassa de banana verde em vários alimentos ou preparações do seu prato mesmo, sabe? E em qualquer refeição. Eu recomendo usar 2 colheres de sopa por dia. Você pode usar tanto em uma refeição só, distribuir nas várias refeições, certo? Pronto. Então, por quê? Ela tem efeito pré-biótico. Isso, ela é alimento para as bactérias do bem, aquelas que nos fazem bem, aquelas que nos dão saúde, tá? Então, assim, procura, então, aumentar, ajuda a aumentar essa população no intestino, tá certo? Então, assim, mais uma coisa que eu quero lembrar é também da importância dos alimentos orgânicos, ou seja, sem veneno, né, minha gente? Ninguém merece. Isso incide na saúde como um todo. Assim, com a banana verde não é diferente. Então, você pode procurar fazer a biomassa de banana verde com a banana orgânica, certo? Outra coisa também é que é importante que você tenha o cuidado de preparar a biomassa no máximo 3 dias depois que ela foi colhida. Você pode se perguntar, né? Assim, como é que eu vou saber se essa banana foi tirada ontem ou uma semana, né? Sim. Mas eu vou dizer como é que eu faço, tá certo? Pronto. Eu compro, faço minha feira de orgânicos toda semana.
Então, o que é que eu faço? Combino com o agricultor, ele, então, na quinta-feira, eu mando a lista do que eu preciso, das frutas, verduras, legumes, né? Várias coisas, raízes e tudo mais. Pronto, tudo que eu sei que ele tem, e às vezes ele consegue com outras pessoas também, que ele não tem. Pronto. E aí, na sexta-feira, ele faz então o que? A colheita. Ele colhe tudo aquilo que eu pedi, além dos outros clientes, claro, tá certo? Então, no sábado, então, ele manda para mim, tá? Então, assim, claro que essa lista eu mando para o WhatsApp, né? Tudo moderno, né? Lógico, também o agricultor também, certo? Então, então, no sábado ele me entrega, ou às vezes eu vou pegar, mas a maioria das vezes eu recebo em casa, para não, porque eu aproveito para fazer outras coisas. E aí eu vou, se essa banana foi colhida na sexta, sábado, domingo e segunda, 3 dias, mas eu não vou deixar para o terceiro dia, tá certo? Quanto mais cedo fizer a biomassa, melhor, tá certo? E aí, eu posso fazer a biomassa daquela forma, como você já deve estar sabendo, que é o quê? Lava bem a banana com casca, não deixa entrar espaço para entrar água, tá? Tem que estar toda lacradinha, né? Assim, com a própria casca. Vou fazer na panela de pressão. Quando pegar a pressão, marca 6 minutos, desliga e aí passar no liquidificador ainda quente com a própria água da preparação, certo? Então, depois disso aí eu choque de temperatura, colocar na geladeira, quente ainda na geladeira, tá? Então, depois disso você pode, ou seja, passar no liquidificador, né? Seja liquidifica e coloca na geladeira. Ou então, a banana inteira mesmo na geladeira. Por quê? Se você faz, já passa no liquidificador com água, você faz a biomassa. Ou então você pode fazer de outra forma, como eu costumo fazer muitas vezes, para preparar, por exemplo, um bolo, um pão, né? Para usar na massa do pão. Então, eu deixo no congelador, depois que está na geladeira, eu coloco no congelador, e aí, naquele dia que eu vou fazer a massa do pão, eu tiro com antecedência e trituro junto com a massa. Deu para entender? Pronto. É uma forma legal também. Então, assim, é, eu acredito que não tem nada extraordinário, mas são coisas simples que fazem o extraordinário. Deu para entender, certo? Então, é importantíssimo que você fique atenta, minha amiga, porque tem recursos simples que a gente pode fazer. Se a gente começa, é só entrar na rotina, sabe? Se a gente começa, a gente não precisa parar, principalmente com os benefícios que aquilo vai dar para a gente. No caso aqui, a biomassa de banana verde para a sua saúde intestinal, para a minha saúde intestinal. Então, vamos em frente, né? Então, fica assim aberta a perguntas, cara, alguém queira, acaso alguém que queira fazer, ter alguma dúvida, certo? Então, tchau. Estou aguardando.